Gênesis capítulo 27, Isaac abençoa Jacó. Cronograma Bíblia todo dia. Olá, mulheres de Deus, mais um dia, mais um devocional. Mais um devocional não, mais um cronograma, né? Agora eu me confundi com os tempos em que eu estava aqui todos os dias dando bom dia, bom dia, bom dia. Inclusive tem alguma de vocês aqui que estão acompanhando o cronograma que fazia parte do devocional. Bons tempos, né, meninas? Mas quem sabe o Senhor está preparando um novo tempo de devocional também. Vamos confiar no tempo do Senhor, tá? Mas vamos lá. Mais um dia de cronograma e mais uma semana se encerrando. Um pouquinho mais tarde hoje, não consegui postar cedo, mas estamos aqui, tá? Isaac abençoa Jacó. E eu já falei um pouquinho, né? Quando eu contei ali, quando nós estudamos nessa semana já sobre como como Esaú, ele vai vender o seu direito de filho mais velho, primogenitura, vai trocar por um prato de sopa, né, de lentilhas. E eu disse a vocês, cuidado, vamos prestar atenção, porque lá na frente nós podemos ter pena de Esaú, mas Esaú aqui, ele fez algo assim, ele banalizou o seu direito, né? E aqui chegou o dia de nós entendermos, né, que algumas coisas acontecem porque nós não valorizamos aquilo que é nosso por direito, certo? Então aqui nós vamos ver que Jacó, o nome Jacó, quando você vai procurar, né, nós vemos que Jacó, ele é gêmeo com seu irmão Esaú, e ele nasce ali agarrado no pé de Esaú, desculpe. E o nome Jacó significa suplantador, enganador. Tanto é que lá na frente nós vamos ver que o Senhor ele vai mudar o nome de Jacó, porque a identidade de Jacó em Deus também vai ser mudada, certo? Mas aqui Jacó, ele tem esse instinto, ele tem esse caráter realmente de enganador. Aqui nós vamos ver nesse capítulo também que ele foi orientado pela sua mãe. Nós temos que ter muito cuidado como mães, de nós não termos filhos favoritos. Aqui nós vimos que cada um tinha seus filhos favoritos, mas o favoritismo de Isaac para com Esaú, ele ia dar a bênção porque era de direito, né? Por conta que ele era o filho mais velho. Como é que eu posso falar? Me fugiu aqui a palavra. Mas o costume daquela época era que o filho mais velho, né, fosse o herdeiro de tudo, que ele fosse senhor sobre os seus irmãos. Sempre era assim, mas aqui não aconteceu dessa maneira. E Isaac aqui, ele já estava velho, né? Versículo 1 vai dizer que ele estava envelhecido, seus olhos fracos. Tanto é que ele vai ser enganado pelo filho, vai achar que é um, quando na verdade é outro, porque ele já não enxerga, certo? E aí ele vai chamar seu filho, ele vai dizer, meu filho, eu já estou velho, não sei o dia da minha morte, pegue as suas armas, vá ao campo caçar alguma coisa para mim, vá me preparar uma comida com esta caça, certo? Para que eu coma e eu te abençoe antes de morrer. Assim, ele vai fazer rapidamente. Porém, a sua mãe que escuta aquilo, Rebeca, ela estava ouvindo aquilo, né, versículo 5, e quando Esaú ele sai para fazer o que o pai mandou, ela vai chamar o seu filho querido, Jacó, e ela vai dizer, olha, eu ouvi do seu pai isso e isso, agora tu te apressa, vai ali no rebanho, pega, versículo 9, vá ao rebanho, traga-me 2 cabritos escolhidos para que eu prepare uma comida. Olha só, né, interessante porque o filho Esaú, ele foi obedecer ao pai e ele ia ter todo um trabalho de caçar, depois preparar. Jacó não, Jacó foi ali, já pegou do rebanho, não teve nenhuma preocupação, nenhum trabalho em caçar. E além do mais, não foi ele que preparou, foi a própria mãe, né? Então assim, querer algo de mão beijada, né? Querer receber algo sem nenhum sacrifício, sem nenhum esforço. E assim ele vai fazer, né? Enquanto Esaú estava obedecendo o mandato do pai, Jacó estava obedecendo o mandato da mãe, fazendo aquilo que a mãe mandou. Então ele, como não teve nenhum trabalho de caçar, é claro que ele chegou primeiro. Ele chega primeiro, aí ele vai dizer, minha mãe, mas como é que nós vamos enganar meu pai se o meu irmão é peludo? Ela vai planejar tudo, né? Ela vai colocar ali as roupas de Esaú nele, ela vai pegar as melhores roupas de Esaú, ela vai cobrir as mãos e a parte lisa do pescoço de Jacó com as peles dos cabritos. E por fim ela vai entregar a refeição saborosa
feita por ela mesma a Jacó e vai mandar ele se apresentar ao pai. Assim ele vai fazer, resumidamente, porque vocês leram. Eu gosto muito de Gênesis porque Gênesis não é um capítulo, um livro difícil de se entender. É uma história, uma narração e a gente sempre vai entendendo aquilo que está acontecendo. Então, como vocês puderam entender, o pai ainda vai meio que desconfiar, porque ele vai dizer, a voz é de Jacó, mas o cheiro, a pele é de Esaú, porque ele estava ali coberto de pelos que não eram deles. Acaba que, resumidamente, né, mulheres, como nós já sabemos, Jacó recebe a bênção que era para ser de Esaú, certo? Deixa eu pular aqui rapidamente, versículo 26. Então seu pai Isaque lhe disse, venha cá, meu filho, dê-me um beijo. Ele se aproximou e o beijou. Quando sentiu o cheiro de suas roupas, Isaque o abençoou, dizendo, versículo 29, que as nações o sirvam e os povos se curvem diante de você, seja senhor dos seus irmãos, e curvem-se diante de você os filhos de sua mãe. Malditos sejam os que o amaldiçoarem, benditos sejam os que o abençoarem. Então ele recebeu a bênção. E quando Isaac acaba de abençoar Jacó e ele saiu da presença do pai, aí sim Esaú vai chegar com a caça, vai preparar e vai se apresentar ao pai. E aí ele vai chegar no versículo 32 e ele vai dizer, sou eu, pai, seu filho mais velho. E aí já no versículo 33, Isaac já abalado, entendendo o que aconteceu, que havia sido enganado, né? Porque aqui Jacó ele não enganou só o irmão, ele enganou o pai também, principalmente o pai. E aí ele disse, eu acabei de comer, meu filho, eu acabei de comer e eu abençoei a quem me deu de comer. E quando Esaú ouviu essas palavras, versículo 34, de seu pai, deu um forte grito e cheio de amargura implorou ao pai, abençoe-me também, pai. Esaú ele vai dizer, pai, mas o Senhor só tem uma bênção? Pai, me abençoa também. E ele vai dizer assim, seu irmão astutamente recebeu a bênção que pertencia a você. Quando nós lemos essa história, nós podemos pensar assim, realmente o pai foi injusto. Ele poderia também ter abençoado a Esaú. Porém, aquela bênção que ele deu era única. Você seja senhor dos seus irmãos. Então não tinha como dois serem senhores dos próprios irmãos. Então aquela bênção era para Jacó. Ele dava uma vez. É como, amados, essa palavra aqui, essa passagem, o pai aqui, ele representa o nosso pai, o Senhor. Porque ele não pode voltar a sua palavra atrás. Certo? Uma vez que ele abençoa, abençoado está. Isso fica uma lição para nós. E aí Esaú ele vai ficar revoltado e ele vai se consolar na certeza de que o pai já está prestes a morrer, e quando o pai morrer, ele vai matar o seu irmão para se vingar de tudo isso. E aí a mãe vai saber disso, e a mãe também, que gostava do filho Esaú, Jacó era o preferido de Rebeca, mas Rebeca também não quer dizer que não amava o seu filho Esaú. Então ela vai dizer, olha, vai lá, vai embora, vai lá para o meu irmão Labão. Ela manda o seu filho de onde ela veio. Vai ficar lá e quando a fúria do teu irmão passar, você volta. Porque ela temia, porque ela ia ver um filho matando o outro e no caso ela perderia os dois filhos, certo? E aí ele vai fugir, né? Versículo 41 vai dizer que Esaú guardou sim rancor contra Jacó por causa da bênção que o seu pai lhe deu. E aí ele vai para lá, né? Versículo 45, quando o seu irmão não estiver mais irado contra você, esqueceu o que você lhe fez, mandarei lhe buscar, porque perderia eu vocês dois num dia só. Então é isso. E no versículo 46, para finalizar, Isaac já velho, ele vai dizer ao pai, Isaac vai dizer a Rebeca, estou desgostosa da vida, corrigindo, Rebeca vai dizer a Isaac, né? Estou desgostosa da vida por causa destas mulheres hititas. Se Jacó escolher esposa entre as mulheres desta terra, entre mulheres hititas como estas, perderei a razão de viver. Eu acredito, a Bíblia não diz, mas eu acredito que esse versículo 46 é como se fosse uma desculpa. Olha, interpretação minha, viu? A Bíblia não diz isso. É como se isso aqui fosse uma desculpa porque que Rebeca está mandando Jacó para outro lugar, né? Para não acontecer de se casar com mulheres dessa terra, certo? Então é isso, e amanhã nós vamos começar, na próxima semana nós vamos começar a ver bastante sobre a vida de Jacó, tá bom, mulheres? Deus abençoe vocês, lembrando que amanhã leiam a Bíblia, escolham rever um capítulo ou estudar Provérbios ou Salmos,
Só não deixe de ler a palavra de Deus em nome de Jesus.